vai plantar milho, vai acompanhar produtores de milho? Será que é possível a gente chegar a 200 sacos por hectare ou isso é balela, é impossível chegar? Na verdade, a gente tem que fazer um estudo sobre isso até para fazer um investimento compatível com a capacidade de retorno de uma área. A gente vai falar tudo em detalhes no vídeo de hoje. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já lembrando para você deixar o like, se inscrever, né? Toda aquela coisa que a gente sempre pede. É chato, mas é importante. Então, o seu pagamento para o vídeo de hoje é você deixar aí o seu like. Tudo bem? Então, vamos começar falando sobre isso. Será que é possível ou impossível chegar aos 200 sacos por hectare de milho? Primeiro de tudo, com milho a gente pode fazer várias coisas, tanto com o objetivo de silagem para alimentação dos animais, produção de grãos para alimentação animal, para alimentação humana. É uma cultura altamente mecanizável, muito fácil de mecanizar, diferente de algumas outras que eu preciso de muita mão de obra, de muito investimento. O milho aqui a gente consegue fazer grandes áreas sem um investimento tão grande comparado com outras culturas aí, como tomate, olerícolas, né, de maneira geral. Então é importante a gente pontuar isso. Então qual que é a produtividade potencial? Quanto que eu consigo produzir em um hectare? Tem muita gente que vai pegar uma área de primeiro ano, vai começar a mexer com milho, e aí gostaria de ter uma noção sobre isso. Ou até mesmo aquela pessoa que já trabalha com milho há mais tempo, mas ainda tem dúvida se consegue chegar a altas produtividades na sua região. Primeiro de tudo, 200 sacos de milho por hectare, aí é uma medida que equivale a mais ou menos 12 toneladas por hectare, e muitos produtores perguntam se é possível chegar a essa produtividade. Eu consigo chegar a 200 sacos por hectare de milho? E a resposta, bem sincera minha, é sim e não. Por que sim e não, Jonathan? Vamos explicar para vocês em detalhes por que isso acontece. Primeiro de tudo, eu devo destacar que o milho tem uma temperatura ideal de desenvolvimento, uma temperatura ótima que ele consegue se desenvolver melhor e consegue alcançar maiores produtividades devido ao balanço de fotossíntese e respiração que a gente vai ver aqui. Então, o milho ele tem uma temperatura que de 25 até 30 graus seria a sua temperatura ótima, quanto ele mais se desenvolve. Então, ele desenvolve muito bem nessa temperatura. Passando dessa temperatura, você já vai ter problemas. Então, de 34, 35, 37 graus, a gente sabe que é uma realidade. Em algumas regiões do Brasil, você chega ali já em outubro, novembro, que em muitas partes já é quando o milho começa a entrar para o reprodutivo, que você já tem temperaturas de 35, 37 graus durante o dia e 28, 29, 30 graus durante a noite. Essa é uma condição muito ruim para o desenvolvimento de milho, porque ele vai fazer muito respiração, ele vai respirar demais e vai fazer pouco fotossíntese líquida. A gente vai ver o que isso significa. Porém, se você tiver em uma região onde você consiga, durante o dia, que quando você planta o milho, a temperatura ela fique entre 25 e 30 graus, 23, 24, também é uma temperatura muito boa, até 30 graus, opa, ele vai se desenvolver super bem. Ele vai acumular muito matéria seca e ele vai produzir muito grãos, vai produzir muito massa de silagem também. O que acontece? Temperaturas acima de 26 graus, temperatura noturna, você vai diminuir muito a fotossíntese líquida, diminuindo também muito a produtividade potencial. E temperaturas acima de 32 graus diminuem a viabilidade do grão de pólen. Então olha o problema que nós temos. Isso aqui não é manejo. Tá? Tem gente que fala, não, mas eu tenho que fazer um bom manejo para milho, iniciar no limpo, controlar pragas, doenças, fazer uma boa nutrição, comprar uma boa genética. Tudo isso é importante, é claro, eu sempre falo aqui no canal. Porém, o que eu estou relatando para vocês é condição climática regional. É diferente de manejo. E você não tem muito como brigar contra a condição climática regional da sua cidade, da sua região. O que nós temos que fazer é adaptar a capacidade produtiva ou o nível de investimento que eu vou ter em uma área com a condição climática da minha cidade, da minha região. Se eu tenho uma região com capacidade para produzir 130 sacos por hectare, o investimento tem que ser compatível com 130 sacos por hectare. Se você pegar, às vezes, um vídeo do pessoal aqui da região sul, onde nós temos condições para alcançar produtividades superiores a 12 toneladas por hectare, e aí você aplicar o manejo daqui para a sua região, você vai ter prejuízo, obviamente. Então nós temos que encaixar isso. O nível de investimento, produtos utilizados com a realidade climática regional. Então, olha só, o que acontece? A fotossíntese é o processo onde a planta ela absorve CO2 da atmosfera, carbono, e ela libera oxigênio. O que acontece quando ela absorve CO2?
ela vai ter cadeias carbônicas, vai formar açúcares e vai acumular mais matéria seca. Acumulando mais matéria seca, eu tenho maior produtividade, seja para silagem com a massa verde ou seja com os grãos. Porém, a respiração é quando a planta, né, você tem altas temperaturas noturnas e aí ela faz o processo ao contrário. Ela absorve oxigênio e ela libera CO2. Quando eu tenho esse processo contrário, eu vou também estar tirando acúmulo de matéria seca, ou ela não vai estar acumulando tanto matéria seca. Isso daqui é um problema bastante grande. Dá uma olhada nesse gráfico, muito interessante, que eu tenho a fotossíntese bruta, que seria toda a fotossíntese que a planta faz, a respiração, que seria o processo contrário da fotossíntese, que ela, então, absorve o oxigênio e libera o CO2, e aqui eu tenho a fotossíntese líquida, que seria a fotossíntese bruta menos a respiração. A fotossíntese líquida a gente poderia colocar também que é a quantidade que a planta acumula de matéria seca. E aqui eu tenho a temperatura, as temperaturas, né? Esse TB aqui seria a temperatura basal, né? A temperatura basal mínima que o milho tem, né, para começar a se desenvolver. Eu tenho a temperatura ótima que eu falei para vocês que seria dos 25 até os 30 graus durante o dia e de 20, 22, 23 durante a noite seria a temperatura ótima e uma temperatura alta, né? Então vamos imaginar 35, 37 graus durante o dia e 30, 29 graus durante a noite. Quando eu tenho essas temperaturas muito elevadas durante o dia, o que acontece? Olha a respiração, para onde que vai? Aumenta muito. Então ela diminui o acúmulo de matéria seca. A fotossíntese líquida em altas temperaturas ela diminui bastante. Então a planta de milho, em termos gerais, a gente poderia colocar assim, ela não consegue se desenvolver tanto, ela não consegue acumular tanto massa quanto em temperaturas ótimas. E ela também acelera bastante o seu ciclo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre graus-dias na cultura do milho. Quanto maior a temperatura, mais acelerado é esse ciclo de milho. Então você tem altas temperaturas, o ciclo ele tende a encurtar. Então você mais curta o ciclo, porém acumular menos matéria seca e produzir menos. Se você tem uma temperatura ótima, esse ciclo do milho, como ele é dependente de graus-dia, ele fica mais longo, porém ele acumula mais matéria seca e ele produz mais também. Perfeito? Então a gente tem que entender isso. Veja só. Quando você tem uma temperatura ótima, a fotossíntese bruta ela chega ao máximo que esse milho consegue fazer de fotossíntese. A respiração ela não é tão alta, ela ainda faz respiração, mas ela não é alta. E eu tenho o pico de fotossíntese líquida. O que interessa para a gente é fotossíntese líquida, porque é o que você vai colher depois, seja na forma de silagem, seja na forma de grão, seja na forma de espiga. Nós precisamos alcançar a máxima fotossíntese líquida. Mas agora você pode estar pensando assim... Tudo bem, Jonathan, entendi esse negócio aí, que o milho tem uma temperatura ideal, se tiver muito alto eu não consigo produzir tanto. O que eu posso fazer então? A gente tem que saber o investimento que nós vamos colocar em uma área. Qual que vai ser o melhor híbrido, qual que vai ser a melhor adubação, qual que é o melhor manejo também para aquela minha condição. E a gente tem que entender uma coisa, isso aqui é extremamente importante. Nem tudo depende do manejo que é adotado. Nem tudo depende do nosso manejo. É óbvio, a gente tem que fazer uma boa plantabilidade, controle de plantas daninhas, depois fazer um bom plantio com a quantidade correta de sementes por metro, o espaçamento mais adequado, depois fazer um manejo inicial de controle de pragas, controle de doenças, adubação de cobertura equilibrada, solo corrigido. Isso é uma realidade para todas as regiões do Brasil. Para o Nordeste brasileiro, para a região Norte, para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para o Sul. Isso é uma realidade, a gente tem que fazer esse manejo. O que vocês estão vendo aqui, que existem condições que não dependem do nosso manejo. Você pode fazer o máximo que você quiser. Você pode jogar quanto de ureia você quiser. Você pode jogar quanto de cloreto você quiser. Você não vai produzir mais. É uma limitação climática regional. Por isso também que nós temos a diferenciação lá da safra primavera-verão e milho segunda safra. Então a safra de verão aqui para nós do sul é muito mais produtiva do que a segunda safra de milho. Só contextualizando para quem não conhece aí. Para nós aqui, nós iniciamos a safra de milho primavera-verão geralmente em setembro. E aí depois a segunda safra de milho se começa ali mais ou menos em janeiro, fevereiro. Quando você planta um milho em setembro, você tem o quê? Uma temperatura no início do ciclo que não é tão alta. Então varia de 25 a 30 graus, que seria a temperatura ótima. E você chega assim no final do ciclo, ali já no verão,
com umas temperaturas mais altas. Porém, no início do ciclo, quando ele estava se desenvolvendo e definindo componentes de rendimento, você tinha uma temperatura ideal para acúmulo de matéria seca, para maior fotossíntese líquida. Ao contrário, quando você planta o milho em janeiro, fevereiro, aqui nas condições do sul, você tem altas temperaturas no início do ciclo e baixas temperaturas no final. Então você planta em janeiro com a temperatura do dia que às vezes supera os 32, 33 graus e no final do ciclo você tem temperaturas baixas porque você já está no outono. Então no início do ciclo, quando o milho estava definindo o componente de rendimento, você tem altas temperaturas que dificulta ter a maior fotossíntese líquida possível. Mas também a gente faz um investimento menor na segunda safra. Isso é importante a gente destacar. O que fazer para aumentar então a produtividade de milho? Um bom planejamento de fertilidade. Se você está numa região onde é possível produzir 130 sacos de máxima, ter uma limitação climática, ótimo. Vamos fazer um solo bem corrigido, uma adubação bem equilibrada, uma adubação de cobertura também bem equilibrada para a gente conseguir atingir esses 130 sacos, ou 140, ou 150. Aí a gente não vai gastar a mesma coisa que regiões onde tem potencial de 250 sacos por hectare, mas ainda assim a gente vai estar utilizando os produtos corretos para produzir 130, 140. E não quer dizer também que eu vou conseguir ter um lucro muito maior em regiões onde produz 200 ou 250 do que em regiões que produz 130. Por quê? Aonde eu vou produzir 130 ou 150, o meu investimento vai ser bem menor, tanto com genética, como com adubação, quanto com produtos fitossanitários. Regiões onde tem maior teto produtivo, obviamente eu vou precisar investir mais em adubação, em genética e etc. Mas a gente tem que ter essa cabeça de comprar uma genética, ou seja, um híbrido, adequado para o nível de investimento que será empregado. Não adianta eu pegar lá um saquinho de milho que custa R$ 1.400 e imaginar que eu vou plantar ele em condições adversas e que ele vai me entregar resultado. Mesmo boas genéticas de milho precisam ser bem posicionadas e bem manejadas. Realizar, é claro, os bons procedimentos fitossanitários, manter sempre a planta livre de pragas, de doenças e ter os dados de produtividade. Eu sempre falo isso. De um ano para o outro a gente tem que melhorar, tem que pensar o que pode ser feito, né? Aonde que pode ser melhorado. A gente até colocou aqui algumas estimativas, então cidades litorâneas abaixo de 150 metros têm baixa probabilidade de produzir mais do que 130 sacos de milho por hectare. Geralmente porque eu tenho uma condição climática de baixa alternância de temperatura do dia e da noite. A temperatura do dia e da noite são próximas. Às vezes o dia chega a 29 graus e a noite chega a 27. Ou o dia chega a 33 e a noite chega a 30 ou 29. Então ele tem essa baixa alternância, amplitude térmica menor em áreas mais próximas ao nível do mar. Isso acaba sendo ruim para a produtividade de milho. Geralmente, regiões mais frias e de altitude, o milho seria ideal plantar ali acima de 500 metros, né, de altitude, 500, 600, 700, mas a gente consegue ter boas produtividades também a 400 metros. O interessante é que você saiba qual que é a altitude aí da sua cidade. Aqui na minha cidade, Francisco Beltrão, a gente está numa altitude média de 550 metros em relação ao nível do mar. E aqui é possível chegar assim a 200, 250 sacos de milho por hectare em áreas muito boas, com alta fertilidade, até um pouquinho mais do que isso. Mas a gente tem que ter noção dessas questões. Então o excesso de informação também acaba sendo prejudicial. Galera, tenha cuidado aí na internet, eu estou trazendo um conteúdo para vocês, mas vocês sabem que a gente sempre é muito pé no chão. A gente não promete para vocês mundos e fundos, a gente explica as realidades, a gente explica o que é plausível, digamos assim. Então sempre nós podemos aí buscar ajuda de alguma consultoria técnica para te ajudar a fazer os procedimentos adequados. Nós temos aqui o nosso trabalho, tá? Mas pode ser com algum técnico de confiança da sua região, que você gosta de trabalhar com ele, ou que tenha uma assessoria que olhe para a sua parte técnica e não apenas comercial. E aqui na nossa consultoria a gente faz o planejamento de fertilidade, posicionamento, depois ao longo do ciclo, acompanhamento ao longo do ciclo para conseguir ter os melhores resultados possíveis, como vocês acompanham aqui toda semana praticamente nos estudos de caso que tem no canal, né? Se você quer assistir os estudos de caso, coloca AgroBrasil Estudo de Caso, que vai aparecer ali uma série de casos para você ver. Se você quiser trabalhar conosco e a gente puder te ajudar, aqui abaixo tem um link, você pode clicar, nos chamar lá no WhatsApp, explicar qual que é o seu nível agora de planejamento para plantar milho, como é que é a sua área aí. Se você quiser, nós podemos trabalhar junto e conseguir aí, se Deus quiser,
ter excelentes resultados. E aí, mostrando para vocês um pouquinho o que a gente faz no planejamento de fertilidade, a gente classifica macro, micronutrientes, vê o que está alto, o que está baixo, define qual que seria, segundo a expectativa de produção, que a gente passou para vocês também com relação à parte climática, quanto que a gente precisaria de nitrogênio, fósforo, potássio, se precisa alguma coisa de enxofre, se precisa alguma coisa de magnésio, de correção de solo, de micronutrientes também, se naquela condição precisa de alguma coisa, e monta um planejamento de adubação específico para a sua área, com relação à expectativa de produção, nível tecnológico, produtividade potencial devido às condições climáticas, e aí você acaba não jogando dinheiro fora, porque, pessoal, o que nós já vimos nos últimos anos, o pessoal literalmente queimar dinheiro plantando milho e dizer que não dá lucro, é porque o milho é assim, você não tem como definir muito preço de venda, principalmente se está trabalhando com grão. Se está trabalhando com silagem ou com milho espiga, você tem ainda certa margem de trabalho, questão de venda, não é tanto também, mas tem uma certa margem. Agora, o que você pode controlar quando tem um plantio de milho? É com relação aos seus custos de produção. Ser o mais eficiente possível. Quando a gente consegue ser o mais eficiente possível com os recursos, aí é óbvio que a gente vai conseguir ter bons resultados. Beleza, pessoal? Então, o recado era esse do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Também pode comentar aqui abaixo o que você achou. Até uma próxima. Fique com Deus e tchau, tchau.